Muito bem, esse BG você já conhece, é o BG do Na Lata, que é o programa que nós discutimos sempre um tema que tem a ver com a vida do jovem ou que tem a ver com a vida cristã. E é um momento que a gente fala aqui muito sério, porque a gente trata com temas sérios que dizem respeito à vida, ao desenvolvimento da fé. Então a gente trata com muito carinho. E é um momento que, se você está aí no MSN conversando com alguém, ou você está, quem sabe, no Orkut aí escrevendo um recado, apresse-se para prestar atenção em cada detalhe do que vai ser falado aqui. E você pode participar, nós temos o nosso comunicador instantâneo, que é fórmula 316 @1075fm.com.br, mandar a sua opinião, caso você concorde ou não. Porque aqui no Na Lata, ninguém é dono da verdade. E eu não sou obrigado a concordar com a Grace, que não é obrigado a concordar com o Alexandre, e vice-versa. Todos nós temos o direito de expor as nossas opiniões. Inclusive, como já foi falado no início do programa, nós temos um convidado que, na verdade, já veio uma vez aqui no Fórmula 316 e voltou novamente, afinal, ele que sugeriu o tema para nós discutirmos nessa noite. Vitor Hugo, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Como é que tá? Tá tudo bem. Tranquilo? A filhinha? Tá uma maravilha. Tá uma maravilha? A cara da mãe. A cara da mãe? Graças Que bom, a Deus. né? O senhor é bom, que coisa boa. Então é o seguinte, Vitor, fique à vontade aí, diga o tema que você sugeriu, né? E pode começar a explanar aí que a gente vai estar participando do Na Lata. Eu achei um tema que, como eu te falei, a princípio, poxa, simples o tema, mas na verdade é uma simplicidade que esconde uma grande profundidade. É verdade. O tema escolhido foi o que é ser cristão. Nós vivemos um dia de dificuldade para entender realmente o que é isso. A sociedade, as comunidades ou a sociedade em si tem uma visão do cristianismo, do ser cristão, uma maneira deturpada do que realmente a palavra de Deus nos diz o que é ser cristão. Então, por isso que chamou a atenção esse tema, porque é o seguinte: antes de chegarmos à conclusão do que é ser cristão, vamos tentar entender o que não nos leva a ser cristão, o que a sociedade diz que é ser cristão, mas na verdade isso não conduz você a ser um cristão autêntico. Por exemplo, Rodrigo, você é evangélico, então você já é um cristão. Isso não é verdade. O simples fato de você acreditar em Jesus não faz de você um cristão. O simples fato de você não beber não faz de você um cristão. O simples fato de você não fumar não faz de você um cristão. O simples fato de você não jogar não faz de você um cristão, né? O que faz de você um cristão é o seu amor por Cristo e a sua devoção. Porque mesmo dos primórdios da palavra cristão, no original, ela significa partidários de Cristo, seguidores de Cristo. Então, eu posso muito bem acreditar em Cristo e não seguir a Cristo. Tu falaste uma coisa que eu achei interessante, que ou seja, a nossa pergunta é o que é ser cristão, mas a gente começa então com a negativa, mas o que é o que dizem ser cristão, mas na verdade não é. Não é. Ou seja, você falou assim, questão de, eu não bebo, não fumo, não jogo e acredito em Jesus, eu sou cristão. Quando na verdade não é bem assim. Luiz Saião até falou uma coisa interessante, se não me engano, ele disse o seguinte, que é a questão de não beber e não fumar... Não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Sim, isso com inteligência. Inteligência, porque eu estou fazendo um benefício para o meu próprio corpo. Exatamente. E então hoje em dia, até como a gente já conversou aqui em alguns programas, e a gente que também é blogueiro, né, Vitor? A gente está lendo os blogs da vida por aí. Ou seja, essa questão de que o status do gospel... Né? Ou seja, eu sou gospel, então eu sou cristão, eu já me acho incluso, eu faço parte dessa turma. Por quê? Porque eu sou gospel, eu fui numa igreja onde eu me arrepiei e lá eu disse sim para Jesus, mas é uma coisa assim somente em termos de imagem, até marketing pessoal, geralmente é artista falido, acontece muito isso. Exatamente. Com artista falido, uma questão até de marketing pessoal, de se promover, mas quando na verdade ser cristão é uma coisa bem mais profunda. Muito mais profunda, Rodrigo, até pelo fato de ser crente, é fácil ser crente. Você acreditar em Deus, você acreditar em Cristo. Agora o fato de você seguir a Cristo, ser um verdadeiro cristão, aí que torna o negócio um pouco mais difícil. Ou seja, tu está dizendo que eu posso ser crente e não ser cristão. Eu posso ser crente, acreditar em Cristo e não segui-lo. Posso ouvi-lo e não segui-lo. Posso simpatizar com Cristo e não segui-lo. E o cristão, na verdade, o próprio Jesus falou que os discípulos deles iam ser reconhecidos pelo que eles seguiam a ele, pelo amor deles pelos outros. Então eu posso ser um cristão, eu posso ser um crente, e achar que sou um cristão, desculpe, mas não amo, mas não sigo a Cristo. Eu posso estar dentro da igreja, não obedeço a Cristo. E não tá... Eu posso estar na escola dominical domingo de manhã, posso estar sábado à noite, domingo à noite, terça, quinta. Será que eu posso usar como exemplo a vida de Judas? Que estava sempre com Jesus. Sempre com Jesus, sempre ao lado. E nunca fez parte do partido de nunca Cristo. foi cristão. Correto. Né? É um caso, realmente. Judas estava ao lado de Cristo,
Vivia escutava com ele, Cristo, comia comia com ele, dividia os seus despojos com Cristo, mas... Eu não sou advogado de Judas, né? Mas, na minha opinião, nenhum dos discípulos eram de fato cristãos enquanto antes da Jesus ressurreição estava... de Cristo. Porque Verdade. a gente só põe a culpa em Pedro, negou Jesus, só põe a culpa em Judas, traiu Jesus e tal. Mas me diz um que foi por Cristo. É verdade. Me diz um que ficou com Cristo ali até o final. Não, se vai pegar o cara aí, pega eu também, porque eu sou discípulo do cara. Todos fugiram, todos negaram. Então, na verdade, se tornaram cristãos, e na verdade essa foi a primeira vez utilizado em Antioquia, se eu não estou equivocado, Foi porque eles eram Atos dos Apóstolos. parecidos com Cristo. Ou seja, então só depois da ressurreição, quando Jesus passou aí aproximadamente 40 dias com eles, ensinando tudo de novo, é que eles, poxa, né, tudo que ele tinha dito era verdade. Então, eles... Ou seja, então eu posso, a partir desse texto bíblico, eu começo a imaginar que ser cristão é acreditar que as palavras de Cristo são verdade e levar elas a sério. E segui-las. Viver, né? Exatamente. E é o seguinte, hoje em dia o cristão tem um certo status, né? Ser cristão tem um certo status. Virou moda, Né? Virou moda. Tem uma cantora, que eu não vou falar o nome, ela falou que ser evangélico e ser cristão hoje é chique. Né? E antigamente, quando usavam a palavra cristão, por incrível que pareça, a palavra cristão dentro do Novo Testamento aparece única 3 vezes. E hoje em dia é tão difundido, né? Sim. Mas quando era usada para se referir aos seguidores de Cristo, era como forma de desprezo. Né? Estão ali os cristãos, os seguidores de Cristo, aquele Cristo que disseram que foi Deus que desceu da terra, Aquele que morreu no arruaceiro. madeiro. Exatamente. Aquele arruaceiro. Aquele revolucionário, baderneiro, Isso, mais baderneiro. um daqueles milhares que vieram antes dele. Isso. Então era com um sinal de desprezo cristão. Hoje é status, né? Infelizmente, né? Mas antigamente era como um sinal de desprezo e de perseguição e morte. Hoje até é status porque o cristão é visto pelas empresas aí como um nicho, um mercado. Vamos agora atacar o mercado dos crentes, o mercado Exatamente. gospel, né? Foi o Talvez caso... porque a própria igreja se tornou uma empresa, mas não Pode vem ao ser. caso agora. Com certeza. Não, mas infelizmente, assim, a gente estudando a história da igreja, como nós percebemos isso, né? Tem um movimento, daí esse movimento ele começa a crescer. Aí ele cresce, daí sempre se organiza, se institucionaliza, daí sempre tem aquele grupo que não, vamos voltar às origens, porque assim não era assim no começo. Eles saem. Aí eles começam ali com o grupinho, como se eles fossem os verdadeiros cristãos e que estão com a origem, mas na verdade começa a crescer, começa a se institucionalizar de novo, e assim foi surgindo tantos movimentos ao longo da história da igreja, e que na verdade nós vivemos no meio de uma confusão evangélica, porque... De fato, hoje em dia não é roupa. Se pensava em algum tempo que era como eu me visto, que dizia que eu era cristão. É claro que queremos deixar bem claro, e eu creio que a opinião de todos aqui, os formulados, que o cristão se veste de forma decente. Isso não é ponto passivo, creio eu. Mas antigamente era somente o meu exterior, ou seja, eu tinha que demonstrar que eu era crente através da forma como eu vivia, né, o que eu não frequentava, o que eu não fazia. Quando eu creio que a Bíblia, né, é um pouco mais profunda com isso, em relação a isso. E até esse versículo que o Vitor Hugo falou, que e nisso saberão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Uma atitude, né? Isso... Atitudes que deixam a pessoa cristã. Né? É interessante que hoje é tão difundido os milagres, o poder de Deus, e unção, e graça, e maravilhas, mas mesmo isso não faz você um cristão. Mesmo você ser usado para cura, para expulsão de demônio, não faz você um cristão. Cristo mesmo falou, se eu não me engano, é Mateus 7, 21, que ele fala que muitos chegarão naquele dia, no grande julgamento, e falarão, Senhor, nós expulsamos no teu nome demônios, curamos. E Jesus vai olhar para eles e simplesmente não conheço. Então, é por aí que nós temos a medição do...